Olá, olá a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer poder estar aqui de novo conectados com cada um de vocês. Eu daqui, a Ana Ruth lá de Curitiba. Pode De falar o teu... Florianópolis, Florianópolis. Ana, de Florianópolis, é isso aí. E para quem não assistiu a nossa primeira live, o nosso primeiro vídeo, sobre esse projeto que a gente está iniciando, o projeto Fazendo Matemática em Casa e na Escola, nós tivemos uma live de 1 hora de duração que está lá disponível no canal Sala dos Professores. A gente sugere que você acesse e que você assista lá, né, o vídeo, e vale a pena. É o longa-metragem que deu origem à série, né? E esse é o nosso vídeo número 2. Esse é o nosso segundo episódio da série, que a gente vai, como a gente falou na nossa primeira live, a gente vai pensar, né, colocar foco numa questão específica da aprendizagem da matemática, do processo de ensino e aprendizagem da matemática. Só resgatando rapidamente, o projeto chama-se Fazendo Matemática em Casa e na Escola, porque o seu principal objetivo é a gente, digamos, despertar a reflexão a respeito das possibilidades de ensino de uma matemática mais intuitiva e que dá conta de fazer as crianças e, por consequência, os adolescentes e adultos fazerem as pazes com essa ciência, né, que, infelizmente, é tão rechaçada, né, por tanta gente. Então, vamos lá. Me chamou muita atenção, Ana, e os nossos vídeos eles vão ter um foco específico. Da nossa live, me chamou muita atenção aquela questão ligada à aprendizagem dos números, né? E por que me chamou a atenção? Em primeiro lugar, porque a escola onde todos nós estudamos, a escola que todos nós conhecemos, é uma escola que organiza isso e apresenta para a criança isso de uma forma prontinha, né, para que as crianças simplesmente internalizem uma coisa já previamente organizada. E quando a gente fala da descoberta dos números, né, a gente percebe que a criança, quando vai à escola, a criança, conforme vai crescendo, ela já vai entrando em contato com números. Tem o número da casa dela, né? Tem Sim. O número do andar que ela mora, se ela mora em prédio, tem o número do ano que ela está, o número do ano que ela nasceu, tem números que ela fica vendo à sua volta, ela fica lidando com os números. E ela tem uma maneira toda especial de se relacionar com esses números. E a escola vai lá e faz umas coisas meio loucas, né, com os números. Eu vou até colocar aqui, isso aqui foi a partir do exemplo que a gente vivenciou na nossa primeira live, que foi a forma que o Rafa, um dos filhos, né, um dos trigêmeos aí, filhos da Ana Ruth, o Rafa escreveu 2015. Olha só como é que ele escreveu, 2015, né? Aquela barrinha que você vê no meio é como ele representou o I, né? A gente não fala 2015, ele também representou isso daí. Mas eu queria que a gente visse um pouquinho a maneira como a gente expressa, a maneira que a gente lida com esses números, né? Aí o que a gente faz? A gente é filho dessa escola aí, ó. Número tem que aprender, primeiro a tracejar, a desenvolver a psicomotricidade fina, né? A escrever o 1, a escrever o 2, a cobrir, como todo mundo cobriu na vida. Aí um outro estágio da aprendizagem de números, né? Relacionar o número com a quantidade, ele saber que 2 representa, né, as abelhas, porque lá 1 ou 2 abelhas liga no 2, etc. e tal. Né? Então tem essa preocupação. E um terceiro estágio, um terceiro estágio é um estágio assim, a escola organiza muito isso, né? A escola, ela primeiro ensina, começa pelo número 1, ela ignora o 0, né? Ela primeiro de 1 a 10, depois de 10 a 20, depois de 30, depois até 100. Ainda não pode falar no 1000, porque a gente ainda está no 100. Em síntese, e quando a gente vai para uma aprendizagem mais espontânea da matemática, a gente derruba tudo isso, né? Então eu acho que esse é o foco, né, da nossa reflexão de hoje, né, Aninha? Sim. Daí eu quero jogar a bola para você. Como é que você vê tudo isso? Então, Júlio, para começo de conversa, eu acho que a terceira etapa que você, né, chegou a se referir ali seria a apresentação da dezena, né? Então, você mesmo levantou uma coisa muito interessante. Por que a escola não apresenta o 0 para a criança? Ela normalmente trabalha igual você mostrou ali, do 1
ao 9, porque são os algarismos, mas ela ignora o 0, com a ideia de que 0 é uma coisa muito abstrata, muito difícil da criança compreender. Então, ela apresenta o 0 junto com a ideia, o conceito de dezena, né? E aí pensa-se que, para isso, tem que trabalhar necessariamente com a ideia de agrupamento, e aí vem a ideia do material dourado, quadro, valor, lugar, aquelas coisas que a gente tinha muito, né, na escola. E com isso, o que acontece? Além de ficar uma coisa que não encanta nenhuma criança, porque são atividades puramente mecânicas, fica algo muito fragmentado, né? Porque você trabalha primeiro do 1 ao 9, depois você vai trabalhar do 10 ao 20, ou do 10 ao 15, sei lá, e aí você vai trabalhando todo um sistema de numeração que tem uma regularidade, que tem um padrão muito interessante, de uma forma fragmentada, na qual não é possível perceber nenhum padrão, nenhuma regularidade, enfim. Então, realmente, a criança fica refém do professor, da professora, que está mostrando e apresentando aquilo no passo a passo, né? Agora, o que é interessante é que o sistema de numeração, na verdade, ele é primeiro que ele é um dos primeiros sistemas de representação com o qual a criança vai ter contato, junto com a escrita materna, né? Ele é um sistema de representação. E, como tal, ele é um grande mistério para as crianças, porque, como você falou, né, Júlia, a criança vê o número do apartamento dela, se ela morar no apartamento, o número da casa, ou ela vê o número que está no ônibus, a placa de um carro, enfim. E esses números são um mistério para ela. O que significam aqueles símbolos que eu vejo? Por que tem, às vezes, vários símbolos juntos, e às vezes tem um só, ou tem dois? Então, tudo isso para a criança... Tem uma questão que é a diferenciação de números e letras também, né? Isso. É uma grande coisa. Tem algumas coisas que servem para ler, né? Deve ser assim na cabeça das crianças, né? Mas sim. Isso aqui lê como? Posso te contar uma história bem interessante sobre isso? Uma vez a gente apresentou, justamente pensando nessa questão de apresentar uma sequência mais longa, de colocar crianças pequenas para interagirem com uma sequência mais longa de números. A gente colocou numa turma, na época era o Jardim 5, era o prézinho, né? Hoje seria uma nomenclatura, acho que mais adequada, Jardim 5. Então, eram crianças ali de 5 para 6 anos, e a gente colocou na sala de aula, numa das paredes, um quadro que ia do 0 até o 99, tá? Então, na primeira linha tinha do 0 até o 9, na segunda do 10 ao 29, na terceira do 30 ao 39 e até... E a primeira coisa, quando a gente colocou aquele papel, uma das crianças, um menininho que estava brincando ali com um jogo de cartas, ele perguntou pra gente, prof, o que é esse papel que vocês colocaram na parede? E aí a professora, né, da classe que ia responder, eu falei para ela, em vez de responder, pergunta para ele o que ele acha que é. E aí foi interessante, porque imediatamente ele disse, eu acho que é um papel cheio de números. E aí a gente perguntou, por que você acha que é cheio de números? Ele falou, porque é de contar, tem o 1, o 2, o 3. E aí eu falei para ela, vamos juntar todas as crianças aqui na frente da parede e vamos perguntar o que elas acham que é, porque o Bernardo já falou que é um papel cheio de número, mas será que todas essas crianças já têm essa percepção? E aí aconteceu exatamente o que você falou, Júlio. Uma parte da turma falou que era um papel cheio de números e outros falaram que era um cheio de letras. Até foi interessante porque a gente perguntou, levanta a mão quem acha que é cheio de número. Aí um grupo levantou a mão. Agora levanta a mão quem acha que é cheio de letra. Aí outro grupo levantou a mão. Fora aqueles empolgados que levantam a mão para os dois, né? Estão percebendo que seriam excludentes. Mas aí, quando a gente pediu para explicar, então o Bernardo repetiu sua explicação. São números porque é de contar, tem o 1, o 2 e o 3. E aí a Letícia, que era uma das meninas que também tinha dito quer dizer, que ela tinha dito que eram letras, ela disse assim, é um papel cheio de letra, mas letra também é de contar. E aí eu perguntei para ela, por que letra é de contar? No momento, eu imaginei, a professora tinha feito uns dias anteriormente uma atividade no qual eles contavam quantas letras tinha no crachá do nome. Então, eu imaginei que ela ia dizer isso. Só que o que ela falou, Júlio, me surpreendeu muito. Sabe o que ela disse? Ela disse assim, letra é de contar, porque nos livros são histórias que a professora conta e são feitas de letras. Olha só. Então, quer dizer, o contar para essa menina tinha um significado completamente diferente, né? Então, aí a gente levantou uma discussão. Quando que o contar é relacionado a essa contagem que a gente faz 1, 2, 3, e quando que o contar está relacionado a histórias? E a gente começou a buscar na sala. Então, que símbolos se ligavam a esse contar de uma história, como a Letícia estava falando, e que símbolos
se relacionavam e poderiam responder perguntas como quantos tem, por exemplo, né? Foi muito interessante, porque suscitou toda essa discussão, né? Então, veja, as crianças, na verdade, enquanto você está fazendo aquelas atividades de passar por cima ou de fazer correspondência, o pensamento dela já está muito além, né? Ela pode estar pensando em coisas como a gente viu nos exemplos da semana passada, né? Sabe uma coisa que me intriga, Ana? É como é que a criança adquire a noção de que, por exemplo, a criança adora 1 milhão, né? Sim. 1 milhão, adora 1 milhão. Aí 1 milhão de vezes, já falei 1 milhão de vezes, né? Ou seja, um monte de vezes. Aonde que ela adquire a noção de que 1 milhão é muito, né? Ou seja, Sim. é um processo da gente pesquisar mesmo. E me parece que ela fica atenta às falas, ela fica atenta ao que ela vê na TV, ela fica atenta aos exemplos, ela fica atenta a uma lógica que ela vai construindo, e ela fica, pelo menos, isso sempre me chamou muita atenção. A criança desenvolve naturalmente a ideia de que 1 milhão é muito. A 1000 também, gosta muito de usar 1000 também, né? Sim, exatamente. Na pesquisa de educação matemática, há várias pesquisas sobre isso, eles falam muito sobre o papel dos números que eles chamam de nós, que seriam esses de potência de 10, o 100, o 1000, o milhão, que são como se fossem números mágicos para as crianças. Mas, e aí tem muito a ver com o que você falou, porque mesmo como pais, muitas vezes a gente diz, eu já falei isso 1 milhão de vezes, é muito normal a gente falar isso, né? Eu me pego às vezes falando para os meninos, né? Então, eu já falei isso mais de 1000 vezes, então quer dizer, ele pode não saber o que significa 1000, mas ele já sacou que 1000 é uma coisa que é muito. Aqui em casa foi muito interessante, né? Lembrando aí que eu tenho 3 meninos que hoje estão com 9 anos, mas quando eles eram muito pequenininhos, eu lembro que eles tinham um fascínio muito grande, assim, começou o fascínio pelo 100, né, em função de um filme, um desenho do Spielberg, que eles viram muito antigo, que era dos dinossauros em Nova York, e aí eu explorei um pouquinho com eles essa coisa, porque eles sempre gostaram muito de construções altas e tal, né, e aí eu falava que lá em Nova York tinham prédios de até 100 andares. Como a gente morava num prédio que tinha 25 andares, era um condomínio com 4 prédios, então eu fiz muito essa relação com eles. Era como se a gente pegasse cada um dos prédios e empilhasse um em cima do outro, a gente teria 100. É lógico que nesse momento que eles tinham 3 para 4 anos, eles não estavam fazendo uma relação de 25 mais 25 mais 25 mais 25. Mas eles estavam fazendo uma ideia de que o 100 era muito mais do que o 25, entende? Então, essa noção, que é muito mais ampla do que aquele conhecimento específico, normalmente ela não é explorada na escola. A gente já vai para o específico sem trabalhar essa coisa mais ampla e mais geral. E então, acaba negando esse conhecimento natural, né? Não, e tirando da criança, tirando a oportunidade de ela investigar aquilo que realmente lhe interessa. Mas quando eles começaram a entender essa coisa do 100, era muito comum, antes de dormir, eles falarem, mamãe, eu te amo 100. E aí o outro, porque aí, claro, naturalmente, né, dizem que e o filho tem que disputar com o pai, o amor da mãe, aqui, além do pai, os coitados tinham mais 2 para disputar, porque tinham, né, na mesma idade, no mesmo junto e tal. Aí um dia eles perguntaram assim, o que era mais que 100? Eu falei, tem muita coisa mais que 100, agora tem um número que eu gosto muito, que é muito legal, que é o 1000. Aí, assim, então ficou que o 1000 era mais que 100. Então, o outro dizia assim, eu gosto da mamãe, eu amo a mamãe 1000. Até que um dia, né, nessas brincadeiras, eles perguntaram o que era mais que 1000. E eu disse assim, mais que 1000? Tem uma coisa que é mais que 1000, que é muito. Mas, olha, esse é muito mesmo, é tipo as estrelas do céu, que é 1 milhão. E eles, mãe, o que é 1 milhão? Eu falei, 1 milhão é muito. Então, assim, eles não tinham ainda a compreensão do que era cada um, mas eles já tinham essa noção, assim, tem o 100, depois tem o 1000 e tem o 1 milhão. E algumas vezes eu cheguei a escrever esses números, porque eles se encantam muito pela coisa da quantidade de zeros. Então, eles sabiam como escreviam 100. Claro, não lembravam quantos zeros exatamente ia ter 1 milhão, mas eles sabiam que tinha muito mais zeros e tal. E aí, Júlia, aconteceu uma coisa muito interessante, que uma noite, a gente, né, antes de dormir, um fala, mãe, eu te amo 1000. Aí o outro, acho que o Gustavo falou, mamãe, eu te amo 1 milhão. E aí o André ficou quieto um tempo e falou assim, e eu, mamãe, eu te amo abóbora e esporão. Aí eu falei para ele, como assim você me ama abóbora e esporão? Ele disse assim, porque abóbora e esporão é mais do que 1 milhão. Então, olha como é que está funcionando a coisa na cabecinha deles. O que eles entenderam? Que para cada número existe uma palavra, ou mais de uma palavra,
que vai expressar aquele número, seja ele quantidade, seja ele o que for, mas ele expressa alguma ideia. Então, assim, por que ele não pode inventar um nome para uma coisa, um número, supostamente, e depois eu lembro que eles tinham depois as serpentes assassinas, e, assim, eles iam inventando nomes que era sempre para dizer que era mais. Então, você vê, quando você estimula esse brincar, isso qualquer pai e mãe pode fazer em casa, porque a criança tem isso naturalmente, só que às vezes a gente não percebe. Então, quando a gente conhece esse processo da criança, a gente vai poder observar melhor e estimular, né? E trazer isso para eles. Então, isso é realmente muito interessante. Me chama muita atenção também a maneira que a criança escreve os números intuitivamente, né? Sim, isso é muito legal, sempre me chamou a atenção, né? Então, você mostrou 2015, dá uma olhada aí que tem uma tela que tem as construções, tem a Torre Eiffel, tem um prédio, dá uma olhadinha ali. Essa tela, Júlio, eu tirei de uma produção, aí foi também o Rafael que fez, o Rafael tinha aí 6 anos, 5 anos, acho que quando fez isso aí, 5 para 6 anos, não é essa, é uma que tem as construções, isso. Eles sempre gostaram muito de construções, né, talvez pelo prédio e tal, então eles tinham muito essa coisa assim, Torre Eiffel, a gente estimulou muito isso, né, então a Torre Eiffel, a altura que ela tinha, e aí era muito comum eles pegarem papel, isso era deles muito, né, e desenhando. Às vezes de manhã eu estava fazendo almoço e eles começavam a fazer o que eles chamavam dos projetos, as pesquisas deles. Então ele desenhou a Torre Eiffel e perguntou para mim qual era a altura. Ele sabia, tal, mas não lembrava, e eu falei, abre o livro ali que a gente tem, dei o livro para ele, então ele copiou, tanto que você vê que o 324 está escrito na forma convencional, ele não sabia escrever esse número, mas ele copiou do livro. Aí ele falou, mãe, e o Monte Everest? Porque o que está à esquerda ali é o Monte Everest. Aí eu falei assim, o Monte Everest, a mãe não lembra, filha, eu acho que tem mais de 6.000 metros, mas eu não lembro, você não quer pesquisar no Google? Aí ele pegou o tablet, né, ali junto comigo e pesquisou. E às vezes o Google fala, né? E o Google falou, e aquele jeito lá, tem 8.850 metros. E aí ele pegou e falou, mãe, como é que escreve isso? Eu falei, do jeito que ela falou, 8.850. E aí ele vai lá e produz essa escrita, que é muito parecida com aquela anterior, 8.850. Vocês estão conseguindo ver aí, mas tá lá, né, 8.000... depois o 800 e depois o 50. Exatamente. Então, isso é muito interessante, Júlio, porque existe essa tentativa da criança de escrever usando o que ela já sabe como referência, então ela já conhece a escrita do 1000, certo? Ela já conhece a escrita do 8. O que ela faz? Ela agrega. E nesse agregar, embora haja um erro do ponto de vista da escrita convencional, existe um uso de uma propriedade que está presente no nosso sistema que é de numeração, que é a propriedade aditiva. Realmente, quando eu falo 8.000, eu tenho uma propriedade aditiva que, por se tratar de um sistema posicional, não vai ser escrito desse jeito, mas poderia. Né? Você entende se você fizer um esforço de interpretação o que ele está escrevendo. Então, partir disso para escrita convencional é muito mais interessante para a aprendizagem da criança do que o inverso, do que você já mostrar o convencional, porque aí você mata a possibilidade da criança de tentar. Eu diria para você, mais ou menos, que seria o equivalente a uma criança que está se alfabetizando, escrever camelo com o C, o M e o L. Né? Seria uma hipótese de escrita, e você tem uma hipótese de escrita numérica. Isso é muito interessante, né? Sem dúvida nenhuma. E enquanto na língua portuguesa ela ainda não percebe a estrutura da sílaba, na matemática ela ainda não percebe essa aglutinação que os números têm. Isso. Né, para não precisarem ser escrito dessa forma, né? E que é o valor posicional, mas aí ela começa a perceber isso quando você começa a questionar. Quer ver uma coisa bem interessante, Júlio? Algumas crianças, e isso é muito interessante mesmo, é a gente explorar mesmo essas escritas, a oralidade, né? Por exemplo, tem criança que sabe, por exemplo, que 9.000 é maior que 8.000 e que, portanto, seria maior do que 8.850 também. Então, se você pedir para ela escrever 9.000, normalmente ela escreveria o 9 e o 1.000, tá? E aí ela escreveu 8.850, e você pergunta qual que é maior, ela vai dizer o 9.000. Aí você diz, mas agora, olha os dois números que você escreveu.
Na hora que ela olha o que ela escreveu, ela vai achar que o 8.850 é maior, por quê? Porque é mais comprido, porque tem mais números. Coisas, exatamente. E quando ela se dá conta desse conflito, mas como assim? Você não falou que o 9.000... É porque o 9.000 vem depois, eu conto 7.000, 8.000, 9.000. Então, e aí, para tentar resolver esse conflito, é que vai ocorrer um processo que vai levá-la à apropriação do sistema de numeração das regras, do posição, etc. E aí que nós, como professores, deveríamos fazer a nossa mediação. Mas o que faz? A gente, em vez de deixar isso acontecer, a gente está dando spoilers o tempo todo, né? Eu falo muito assim. Porque a gente já diz, ó, o número 8.000 se escreve assim, é com uma unidade, é 8 unidades de milhar, é 5 dezenas, é centenas, então a gente não permite a criança formular, levantar essas hipóteses. Você me lembrou agora que eu sempre, quando eu faço treinamento de professores e tal, isso foi uma coisa que eu sempre, há mais de 30 anos que eu uso essa expressão, eu falo assim, como é que você quer que a criança ache a aula engraçada se você conta o final do filme? Puxa, exatamente. Júlio, não tem metáfora melhor. Ninguém vai prestar atenção. Aí eu sempre usei o Psicose, né? Eu sempre falei assim, olha, vocês agora prestem atenção, vocês vão assistir um filme que no final vocês vão descobrir que é o filho que vai matar a mãe, tá? Presta atenção. Mas eu quero que o Silvio Santos fazia. Lembra do Silvio Santos, quando ele mostrava o filme, na época que não tinha, eu falo para minhas alunas, gente, já houve uma época que não existia Netflix, que não existia TV a cabo, então a gente esperava assim, fita VHS. Mas o filme que o Silvio Santos apresentava no SBT depois do programa, e ele contava o filme inteiro. Contava. Né? E é isso, eu sinto muito que é isso, sabe, Júlia? A gente não dá muita chance das crianças produzirem. E a escola pode propiciar isso, e até em casa. Brincar com as crianças, escreva um número que você acha que é muito alto, e vê o que ela escreve. Agora, escreva um número que você acha que é muito pequeno, que é um número, né? E aí você observar essa produção original das crianças e atuar a partir delas, né? É uma coisa muito interessante. Você mostrou uma tela agora há pouco de uma produção, não quer retomar ali para a gente conversar um pouquinho sobre ela? Que tinha uma produção de alguns números. Tá, não é essa, né? É aquela que tem os números 25, 70, acho que é ditado de número, essa aí. É esse? Ah. Olha que interessante, Júlio, essa tela aí, ela mostra uma atividade, porque tem um texto, depois eu posso deixar nos comentários, tem um texto nesse livro, de 2 autoras, dá para ver o livro aí, Júlio? Tá dando. Esse livro chama Didática da Matemática. Peraí, deixa eu facilitar um pouco isso. Tá, isso. Esse livro aqui tem um capítulo dele, que é o capítulo 5, tá? Que essa autora, a primeira que aparece aqui, a Délia Lerner, tá? E a Patrícia Sadovski, são 2 autoras que escrevem um estudo belíssimo sobre justamente o sistema de numeração decimal, e elas chamam esse capítulo de um problema didático. Então, elas falam justamente sobre essa questão do ensino do sistema de numeração, tá? E ali elas falam justamente isso, que tem que deixar as crianças interagirem com o sistema, para que elas possam, brincando com os números, levantar hipóteses, formular. Mas elas falam ao longo desse texto, quando elas vão dar as orientações didáticas, elas dizem assim, há 4 tipos de atividades que são imprescindíveis para a gente ajudar a criança a construir a compreensão do sistema de numeração decimal sem dar spoilers. E quais seriam? Produzir, interpretar, comparar e operar. Tá? O que significa produzir? É quando a gente diz para a criança, ou estimula essa criança a escrever números antes de ter ensinado a regra, né? Como a gente viu o Rafael fazendo e tal. Mas na escola a gente pode ir até além. Sabe o que a gente pode fazer, Júlia? A gente pode fazer um ditado de número. E aí as pessoas vão dizer, credo, ditado não é uma coisa super tradicional? Depende. Se você primeiro ensinou como é que escreve e depois você faz o ditado, aí sim. Que aí o ditado só tem a função de verificar. Aqui não, eu não ensinei ainda como escreve, vou dizer, a prof vai falar alguns números, vamos escrever? E aí o que é bacana? Porque cada criança vai escrever de um jeito diferente, e aí a gente pode pôr as diferentes escritas em discussão. E aí você vai ver o que as crianças pensam, tá? Então vamos olhar o ditado, esse aqui foi feito por uma menina de 7 anos, tá? O 25, ela escreveu de forma convencional, a gente ditou e ela escreveu. O 70, ela escreve de forma convencional, só espelha o número 7, né? O 79, ela faz o próprio número espelhado, ela usa o 9, ela usa o 7,
né? Mas ela faz um espelhamento assim como ela faz com o 100. Só que... tem um errinho aqui, Júlio. Puxa vida, eu não vi. Aqui onde está escrito 300, o primeiro não é 300, é 130. Ah, é? Tá? Depois eu não sei se a gente consegue corrigir, mas tá. Aqui seria... Eu não vi isso. Aqui o primeiro do 100, tá vendo que está sempre crescendo o número, tá? Então ali seriam 130. O que ela faz para escrever 130? Ela põe 0, 0 e 3. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, eu até me confundi, porque na hora de eu pôr o número, eu pus o que ela fez. Ela faz 003, mas era para escrever 130. O que acontece, Júlio? Se a gente olha, a gente diz, nossa, essa criança não tem a menor ideia de como é que escreve 130, certo? A gente está olhando da perspectiva do erro. Agora, vamos pensar da perspectiva do que ela já sabe. E a minha pergunta vai para você, e vai para cada um que está assistindo a gente. Se eu não pensar no que ela errou, mas pensar no que ela já sabe sobre a escrita do 300, o que a gente podia inferir dessa escrita dela? Está falando do 300 mesmo ou do 130? É porque aqui, onde ela escreveu 003, o número que foi ditado para ela 130. Foi 130. Agora o 300 está se referindo a esse aqui. Isso, é lá em cima. Então vamos para esse 130 aqui, ó. Tá. Ela deveria escrever 130. O que ela já sabe? Ela já sabe que tem 0, ela já sabe que tem 3, e o 30 tem a ver com 3 e 0. Isso. Eu acho que ela expressou 100 por 2 zeros, talvez. 2 zeros. Provavelmente. Porque olha em cima, ela não escreveu o 100 começando com 2 zeros, e aí tinha 1. Então, aqui, quando ela vai escrever 130, ela tenta fazer o 100, mas ela põe um 3, porque não pode ficar igual a escrita. E olha o 145 dela também. De novo, ela repete 2 zeros, exatamente. E 45. Só que como não é um número redondo, não vai terminar em 0, ela já põe o 5 do 45. Aí o interessante, Júlia, é quando ela vai lá e tenta escrever o 300. Quando eu dito para ela 300, que está agora lá em cima na segunda coluna, se você perceber, está apagado aqui, ela escreve 0, 0 e 3. Depois ela vai apagar e corrigir, tá? Mas ela escreve 0, 0 e 3. Ou seja, ela faz o mesmo registro que ela fez para 130. Aí ela pega e diz assim, ela olha e diz assim, esse número você já ditou antes. Aí eu digo, não, eu não ditei o 300 ainda. Eu digo para ela, o que eu ditei antes foi o 130. Aí ela olha, aí o que eu faço? Como eu vi que ali ela ficou numa dúvida, porque como que agora o 300, aí eu digo, pode ser escrito desse jeito? Ela diz, algum tá errado. Olha que interessante, Júlia, ela não conhece a escrita convencional, ela escreve 130 como 003, mas na hora que ela escreve 300 e viu que ficou do mesmo jeito, ela já percebe que um dos dois está errado. Um dos dois está errado. O que eu faço? Eu ofereço para ela uma reta numérica, que está naquela tela ditado 2. Ó, eu continuo com aquele errinho ali do 300, mas tá. O que acontece nessa reta? Eu ofereço para ela isso que a gente já tinha visto antes, que é os números de 100 em 100, que ela já conhece o nome deles. E eu pergunto para ela, você consegue localizar o 300 nessa reta? E aí ela vai contando e falando 100, 200, 300, e ela localiza. Quando ela localiza, ela diz, eu posso copiar? E aí ela pega e apaga aquilo que ela tinha feito, aí agora faz o 300, certo? Agora, olha o que é mais interessante nisso, Júlio. O próximo número que eu dito é 381, e eu escrevo do jeito que ela escreveu ali. Olha como é que ela escreve agora o 381. Ela escreve o 300, ela escreve o 80 e ela escreve o 1. Você consegue perceber que aqui, no meio do ditado, ela já evoluiu e já conseguiu avançar? E o que deu essa possibilidade para ela? O apoio que eu ofereci na reta numérica. Exatamente. Então, esse ditado não é uma avaliação. É nesse momento que ela está escrevendo e errando é que ela está aprendendo e avançando. O 500 ela já escreve de forma convencional, porque ela tem ali. Mas o 523... Exatamente. Agora, Ana, o que eu estou aguçado aqui para falar é que isso tudo depende da possibilidade de errar, né, Ana? Porque escola, infelizmente, não é lugar de erro, né? Não. Escola é lugar de acerto. Eu não sei aonde é que é o lugar do erro, porque o erro foi expulso da escola. Isso. Sim. Ou seja, se escola não é lugar de errar, onde será, né? E isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Uma outra coisa que eu aprendi muito, isso eu aprendi muito com a Emília Cipriano,
né? Ou seja, trabalhando ela. Criança não erra, né? Criança não erra. Então, isso é uma pergunta que eu lembro que ela me fez essa pergunta assim de cara, né? Criança erra, Júlia? Eu parei, fiquei. Eu lembro que eu falei, depende e tal. Ela falou, não, criança não erra. E a gente começou uma discussão sobre isso. Criança tenta, né? Criança elabora hipóteses. Exatamente. Né? Criança não erra, criança tenta, exatamente, criança tenta, elabora hipóteses. Criança... Então, olha que lindo, ela se corrigiu, já mostrou que se corrigiu, o 500 já está dentro quase que da expectativa, o 523 dentro de uma lógica fantástica, né? É incrível isso, incrível. O 300... É 700, de novo, aí quem errou um monte fui eu. A criança não erra, mas eu errei na hora de fazer essa pergunta. Muito legal, muito legal. Então, agora olha o que é interessante nisso também, Júlio, você falou assim, o que é o erro? O erro, ele tem a ver com acerto, com a forma correta. O erro seria o desvio da forma correta. Como que ela poderia errar se ninguém ensinou para ela qual era o correto? Você entende? Então, ensinar o correto cria o erro. É porque a gente ainda tem muito certo, isso tanto na cabeça de professor, muitas vezes na dos pais, a ideia de que primeiro eu aprendo e depois eu faço. E aí eu lembro muito do meu querido orientador, eterno orientador, né, do doutorado, o Lino de Macedo. O professor Lino de Macedo dizia muito isso, né? A gente aprende no caminho, e quando aprende, entendeu? A gente não aprende a priori, a gente não sabe antes, a gente vai aprendendo à medida que vai fazendo, vai vivendo, e assim é na nossa vida, né? E por que na escola a gente acha que a criança aprenderia a priori, para depois executar? Então, e aí perde todo o encanto, né? Porque assim, é como se... eu acho que até o Rubem Alves, que tem faz um texto com uma analogia em relação à música, mas eu vou pensar em relação à poesia. Como é que eu poderia despertar a vontade, o gosto de alguém para aprender a poesia, se logo de cara eu começasse estudando as métricas, as rimas, aquela coisa toda? Não, primeiro eu leio a poesia. Primeiro eu faço esse encantamento, essa coisa da sonoridade, da rima, para muito depois eu ir lá estudar o pormenor, né, o que compõe uma poesia, a mesma coisa em relação aos números. Se ela não puder ter esse encanto, essa coisa, esse aprendizado não ocorre. O que ocorre é uma memorização, que é bem diferente, né? Exatamente. Ok, então eu acho que as reflexões que a gente fez aqui hoje foram relacionadas a essa necessidade que a gente tem de respeitar essa descoberta dos números, né? De respeitar essa naturalidade da criança e de servir e oferecer suporte a isso. Na medida em que eu mostro critério, que eu mostro modelos, eu acabo invalidando essa descoberta natural que a criança tem do número e eu acho que a nossa reflexão do dia é essa. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ana? Não, eu gostaria de duas coisas. A primeira é falar, quando você disse dessa reta, Júlia, falar um pouco sobre essa questão desse apoio, e a gente pode depois um dia fazer uma conversa sobre isso, que é sobre o material dito concreto, que eu prefiro chamar material de apoio. Muitas pessoas diriam, mas o melhor material aí seria o material dourado, porque ainda fica naquela ideia do que a criança consegue ver e contar. Você percebe que esse apoio aqui é muito mais conceitual, né? Você tem ali um apoio que não é a criança ver a quantidade, até porque aqui nós não estamos falando em quantidade, nós estamos falando em um registro, uma escrita numérica. O 300 necessariamente não precisa ser uma quantidade, pode ser um código, né? E é isso que possibilita que as crianças trabalhem com números mais altos, porque nós não estamos falando na quantidade que eles representam, mas no código em si, porque existe uma lógica nesse código que independe do valor que ele representa, tá? Então, essa é uma questão muito importante. E aí, em relação a isso que eu falei bastante, você ressaltou, que é o encanto que as crianças começam a ter, eu queria só contar uma coisa que o Guga me perguntou uma vez, e aí fica até uma provocação para a gente daí continuar nosso próximo episódio, que é o Guga nessa descoberta dos números, ele gostava muito de contar, enfim, a gente... toda oportunidade eu mostrava calendário, né, mostrava situações onde os números apareciam escritos, e uma vez o Guga me fez com 5 anos uma pergunta que eu achei bárbara, ele disse assim, mãe, por que tem tanto número que escreve com 2 números e tão pouco que se escreve com um só?
E eu achei aquilo bárbaro, né? Porque olha só, só tem 9, né? 10, né? Se contar os zeros. Então, e daí tantos que se inscrevem. Então, o que ele faz uma pergunta ali aponta para uma compreensão que é esse universo que vai se ampliando cada vez mais quando eu combino esses elementos que são os algarismos. E aí eu lembro que eu disse, é verdade, Gustavo, e se eu te contar que tem muito mais que se escrevem com 3 números, na verdade é algarismos, mas eu não precisava usar essa palavra nessa hora, né? Então, eu acho que é isso, Júlia, o mais importante é a gente, tanto enquanto pais, e principalmente como professores, é despertar isso, é despertar o interesse, a vontade e esse encantamento pelo mistério que é os números, e de forma alguma contar o final do filme, né? Acho que essa aí Essa foi a melhor de hoje. Não dá spoiler, né? Vamos tirar o spoiler da escola. É isso aí, Aninha. A gente espera ter colaborado para algumas reflexões importantes, né? Para quem está nos acompanhando. A gente quer dizer que esse vídeo 2 vai ficar lá no canal Sala dos Professores, e o link pode ser encaminhado, né, para quem vocês quiserem. E esse é o segundo vídeo da série Fazendo Matemática em Casa e na Escola, como eu já comecei anunciando, termino fazendo a mesma coisa, que é um vídeo que a gente está, uma série que a gente está implantando, que a gente está começando agora, e cujo objetivo é exatamente refletir sobre o ensino e aprendizagem da matemática, tá? Uma pessoa aqui, Ana, pediu que repetisse o título, o nome da autora do livro que você mostrou. Tá, é Délia Lerner e Patrícia Sadovski. Eu vou fazer o seguinte, Júlia, eu vou te mandar e você põe... Ok, na descrição do vídeo. Comentário ali, já no início, eu mando corrigida também com os números aqui. Vou fazer uma tela mais didática, aí eu fui um pouco didática. Fazer uma nova tela desse editado, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá bom? Ok. Aninha, um grande beijo. Foi sempre um prazer estar com você. E até o vídeo número 3 da série Fazendo Matemática em Casa e na Escola. Daqui 15 dias. Beijo, Júlio. Fica bem. Fica bem você também. Fique em casa. Proteja-se, viu? Tá bom, pode deixar. Tchau para quem está nos assistindo também. E até a próxima. Para quem está nos assistindo, muito obrigado aí por terem nos acompanhado. E o vídeo continua disponível lá no canal. Podem divulgar à vontade aí o link, tá ok? Um abraço. Tchau.